Oi, pessoal, boa noite. É a Fer. Obrigada por se juntarem a gente nessa noite de quinta-feira. Esse é o webinar de políticas do Conselho Diretor, né? Quem tá organizando é o próprio Conselho Diretor. Quem vai estar com vocês essa noite é o Rodrigo, né? O Rodrigo Castanhas, da SP2, lá de Palmital. A Andresa também está acompanhando e acho que daqui a pouco a Olga também chega, né, no webinar. Eu acho que vocês estão vendo agora já a tela do Rodrigo, né, que ele já colocou a política E5 ali de políticas do Conselho Diretor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm ali do lado direito de vocês uma opção de perguntas, né, de questions. O Rodrigo vai ficar monitorando ali, né, para a gente não ter muito barulho de casa, enfim, barulho residual. Todos os participantes estão no mudo. Se vocês tiverem algum comentário, se vocês tiverem alguma pergunta, escrevam ali no questions, né? Escrevam ali nas perguntas que o Rodrigo vai, no momento adequado, ele vai chamar, enfim, as perguntas e vai responder para vocês, tá? Rodrigo, você está aí? Tô. Boa noite a todos. Eu só não estou vendo os microfones mutadinhos aqui para mim, Fernanda. Só um pouquinho. Você já vai enxergar, só um pouquinho. Então tá bom. Boa noite a todos. Hoje a gente vai voltar a falar sobre a política E5. Eu vou falar uma parte e a Andresa vai falar também. E eu estou com a política aqui, eu vou ler a eu vou abrir para perguntas e a Andresa também vai falar, tá bom? Eu só quero lembrar vocês que quando vocês quiserem falar, escrevam no chat, que depois ambos temos de liberar os microfones. Eu libero vocês aqui, vocês liberam aí também. Mas eu observo se vocês ainda estão mutados ou não, tá? Então, para iniciar, nós vamos fazer uma coisa assim. Eu vou ler toda a política com vocês, e depois a gente vai abrir para comentários e a Andresa também vai falar nesse inteirinho se surgir alguma dúvida. Tudo bem? Então eu vou ler a política bem lentamente e peço desculpas se sair algum errinho por causa da minha coordenação visual, tá? Perdão. Vamos lá. O Conselho Diretor CD, essa é a política E5, Conselho Diretor, o CD, em suas atribuições, visa a expansão e a perpetuação da organização. Abrir e manter um comitê traz uma oportunidade de expansão da missão e do impacto, mas também custos de manutenção do mesmo, como atividades como treinamento e capacitação local, treinamento regional e nacional. Agora vocês vão ter um delayzinho aí, porque eu vou aumentar a tela aqui. Subsídio para participação em convenções regionais e nacionais. Dessa forma, visando o equilíbrio, a saúde e a sustentabilidade organizacional, é preciso avaliar estes custos vis-à-vis as receitas e recursos gerados à participação de um comitê ou representação em nossa rede. Com base no relatório de sustentabilidade dos comitês, elaborado pela Secretaria Executiva e com assessoria do Grupo de Revisão de Políticas do CD, formulamos esta política e apresentamos os requisitos para que um comitê ou representação receba subsídio para a participação em eventos nacionais ou internacionais, treinamento itinerante, CONAVE, Convenção Nacional, Formative, visto que estes são os que mais demandam recursos da organização. Assim, pelo menos, uma das seguintes condições mínimas deve ser satisfeita. Ter hospedado ou enviado intercambistas no período de um ano, seja o nosso ano fiscal, de janeiro a dezembro, em uma das modalidades seguintes. A. 2 participantes dos programas anuais, ou seja, um do NH, um do SH, ou 2 de um e 2 do outro, tanto faz. Um participante dos programas anuais e 2 dos semestrais.
4 participantes dos programas semestrais ou qualquer outro programa de menor duração promovido pelo AFS Intercultura Brasil, inclusive 18+ está contando nessa lista. O não cumprimento dessas condições mínimas não exclui a participação dos comitês e representações locais por meio de recursos próprios dos voluntários ou de recursos gerados localmente com esta finalidade, pois esta política se refere somente à regulamentação dos subsídios, lembrando que a verba de desenvolvimento está vedada para este uso. Mesmo sem o subsídio para a participação presencial, fica preservado o direito do comitê de participar dos debates e votações à distância, e no caso de representações, de participar dos debates da organização virtualmente. Então essa é a política E5, que a gente vai falar sobre ela. E eu queria, em nome do Conselho, tudo que eu estou falando aqui é em nome do Conselho, dizer que ela não é uma política punitiva, e sim uma política de sustentabilidade. E essa sustentabilidade ela vai ser feita junto com a DNO, quer dizer, todos os seus DRs vão pegar as suas matrizes de comitê e vão saber dividir, isso vai ser discutido cuidadosamente com todos, é um trabalho da Secretaria Executiva, do DNO, e a Andresa está aqui para dar um overview para vocês a respeito disso. Eu vou liberar o microfone dela aqui para ela falar como que a Secretaria Executiva vai se comportar nesse primeiro momento. Espera aí, deixa eu encontrar ela aqui. Andresa, cadê você? Espera aí só um minuto. Andresa, o seu nome não está na lista. Eu estou te vendo na minha câmera aqui. Alô? Como é? Deixa eu só achar seu nome aqui para te liberar. Olga, Marli, Luana, Isabel, Graciela, Gabriela, Fátima, Beatriz. Eu acho que você está como administradora também do webinar. Eu acho que você pode se liberar. Não? A Fernanda me passou aqui, eu vi o seu nome aqui em cima. E agora ele não está aparecendo na lista. Agora apareceu. Pode falar, Andresa. Ah, ok. Você ainda está compartilhando a sua tela? Eu estou. Você está aparecendo para todo mundo. Não, eu acho que você pode descompartilhar a sua tela, aí todo mundo vai se ver. A gente agora está vendo sua tela no seu computador. Porque eu não estou com a câmera, eu estou com a tela só para ler a política aqui. Que a Fernanda acabou de me ensinar. Né? Uhum. Então, espera só um minutinho. Pronto. Obrigada. Pode falar. Então, boa noite a todo mundo que está online. É um prazer poder estar aqui com vocês. E acho que meu papel no participar é talvez trazer alguma informação sobre como a Secretaria Executiva, né, a gente, assim como os comitês, recebe a política do Conselho Diretor, e nosso papel é pensar qual será a melhor forma de implementação. Né? Então, quando eu leio essa política, fica claro para mim que é necessário haver uma gestão, porque para que todos os comitês tenham a oportunidade de, por exemplo, receber, há de haver uma gestão a nível regional de distribuição dessas matrizes, né, de quem vai receber um ciclo no outro. Essa distribuição de matriz, ela já é trabalhada na CR, mas agora vocês vão trabalhar isso com algumas ferramentas a mais e com essa estratégia de implementar essa política em mente. Então, da Secretaria Executiva, nós estamos já nos preparando para fornecer para vocês informações, que esse é o nosso papel principal. Então, nós já temos uma planilha onde a gente vai estar mantendo atualizado todos esses dados de vídeo de recebimento, para que a gente possa, antes de cada CR, fornecer essas planilhas para a região, para que vocês tenham clareza de onde o comitê está, quem recebeu, quem enviou, porque eu sei que cada um sabe o seu número às vezes, né? Mas não tem a noção do todo. Então, o que nós vamos fazer é fornecer essa informação
para que vocês tenham ela em mãos para se planejar. Um outro papel que a gente tem em relação ao recebimento particular é poder dar uma noção clara para a organização do comitê, da região, quantos estudantes de fato virão. Por exemplo, eu sei que nesse SH, a gente estava acostumado a trabalhar com uma quebra de matriz, né? Existe um planejamento entre parceiros e, às vezes, há uma queda em relação àquele planejamento original, ele é uma estimativa. Ela costuma ser entre 15%. Nesse último SH, foi diferente, 50%. Então, agora, com o INH vindo por aí, qual é o nosso papel? A gente está em contato com cada parceiro para que a gente possa ter uma estimativa cada vez mais apurada de quantos estudantes, de fato, nós teremos para o nosso ciclo. E aí a gente poder compartilhar isso entre os comitês dentro do âmbito regional. Então, tanto esse número de quantos participantes nós teremos para o ciclo, quanto qual foi a atividade de movimentação de cada comitê, serão informações que nós vamos fornecer para vocês com antecedência para facilitar a sua organização. Do ponto de vista do envio, um outro lado dessa política, a gente sabe que tem muitos comitês novos e tem comitês que não têm experiência com envio. O que não significa que eles não tenham potencial para envio. Principalmente porque hoje a organização oferece um leque grande de programas, né? Não só programas escolares, mas também os programas de férias, para adultos. Então, nós aqui faremos vários webinars, já fizemos, alguns faremos mais, para que vocês se sintam assim, mais conhecedores desses programas, que conheçam as formas de enviar, para que se sintam mais preparados para essa atividade também. Inclusive, vamos convidar aqueles comitês que já têm bastante familiaridade, têm muita prática com envio, para poder falar para comitês que têm menos experiência. Então, esse é um papel que a gente vê sendo nosso aqui da Secretaria para ajudar na implementação dessa política que o CD criou, né, com base nesse objetivo que eu acho super importante, que é a sustentabilidade da organização. Então, a princípio, Rodrigo, isso é o que eu tinha para falar. Eu não vejo aqui quem são as perguntas, mas se houverem perguntas, eu fico à vontade para ajudar a responder. Você pode me encaminhar. Ok. Vocês podem começar a mandar pergunta no chat ou escreve o nome no chatzinho que eu libero para vocês falarem. Eu e a Andresa estamos aqui. Eu também liberei a Olga. Ela também pode falar e acrescentar o que for necessário. Ela já está nos ouvindo. E nós estamos à disposição de vocês, que é para tirar as dúvidas das políticas novas ainda. Tá bom? Estou aguardando as perguntas. Não chegou nenhuma pergunta ainda, Andresa. Vou ver pelos attendees aqui. Quem que quer falar alguma coisa, eu vou liberar para Fátima. A Olga está liberada. Olga, você está me ouvindo? Para poder falar da complementação? Tem uma mãozinha levantada. Quem? Tem uma mãozinha que fica aqui nesse painel de controle, né? Eu não sei se essa mãozinha levantada... a Maria já parou. A mãozinha levantada não está mais. Vamos ver se mais... Eu estou vendo a Bia aqui também, Jonathan, Fátima Burim, Gabriela Lamberti. Então, as questões da política são bem essas, que eu li com vocês. Só que eu gostaria que vocês pudessem comentar e para a gente interagir junto. Tá? Gabriela, eu vou liberar seu microfone, tá bom? Gabriela Lamberti vai ser... Eu tirei ela do mudo. Pode falar, Gabriela. Está me ouvindo? Oi, boa noite a todos. Estou ouvindo sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço ao CDB por ter realizado esse webinar. Eu acho que era uma dúvida que o nosso comitê tinha devido a voluntários de base não poderem se inscrever para a CTM. A minha questão é a seguinte: em relação a essa política, vocês vão chegar a estipular algum número de inscrições por região? Por exemplo, eu conversei com a Bel, que é a nossa BR, e a nossa região praticamente não quebra a matriz. Geralmente, o que a gente estipula que deve enviar de estudante, a gente consegue cumprir. Ela tem um conhecimento muito bom e consegue assim, gerir bastante
como dividir essa matriz dentro da região. Então, a minha dúvida é, essa questão do comprimento de matriz também não deveria ser algo a se levar em consideração? Olha, o comprimento da matriz é uma coisa assim, você vai, por exemplo, você tem na tua região, vamos supor que tem 10 comitês, certo? Desses 10 comitês, vai depender do quanto que você vai poder receber ou não. E a gente pôs o número de 2 para anuais. Se você receber 2 no SH, você já fez a tua parte. Se você receber 2 no NH, mesma coisa. Ou se não, você recebe um em um e outro no outro ciclo. Entende? Então é uma coisa que a DR vai trabalhar com vocês para que não haja falta. Até como a matriz que a gente teve, que foi muito curta esse ano do SH, que faltou gringo para comitê, que muita gente queria receber. Então, por isso, vai ser muito melhor selecionado e distribuído, entende? Essa é a intenção do CD, tá? Entendi. Entendeu? Então, tudo vai ser trabalhado junto à DR para nenhum comitê ficar sem cumprir a sua matriz devidamente. Tem mais alguma dúvida? Pode colocar. Oi? Uma coisinha, eu percebi na pergunta da galera. Oi, tudo bem? Oi, tudo certo. Uma questão em relação à resposta do Rodrigo, que eu acho que é importante a gente poder separar duas questões. Oi, tá me ouvindo? Tá um pouco confuso, porque parece que tem 3 microfones liberados e tem alguém falando uma outra coisa no fundo, difícil te entender, Andresa. Então, o que eu queria... Agora sim. O que eu queria dizer é que são duas questões diferentes. A pergunta que você fez em relação à vida de voluntário de base para a Convenção Nacional. A política não é relativa a isso. Essa é uma questão dessa Convenção Nacional e como foi estipulado isso. A política é relativa à participação de voluntários em atividades. Está claro isso, certo? Ah, certo. Bom, eu não tinha entendido muito bem isso. A política, ela, como o Rodrigo viu aí nos detalhes, ela se refere a quais voluntários, né, podem ter subsídio para participar de eventos nacionais e internacionais a partir de 2018, com base nas operações do Comitê em 2017. Então, está falando de conformidade, tá. itinerante, ou de qualquer oportunidade internacional. De 2018 para frente, ou seja, isso será baseado nas atividades de 2017. Tá? O que você está perguntando é uma outra questão que eu acho que pode ter outras pessoas que queiram perguntar também, que como foi tomada a decisão, ou por que foi tomada a decisão de que na CEM em 2017 a participação de voluntários não titulados seria vinculada ao tamanho das operações do comitê. É isso que você quer saber? Exatamente, Andresa, porque o que eu fiquei confusa, e até foi o que todos nós nos questionamos entre nós, foi a questão da região e da maioria dos comitês terem cumprido suas matrizes e não terem a oportunidade de poder enviar voluntário de base para a CN, não ter nem a oportunidade da inscrição. Eu conversei com a Olga por telefone, ela conseguiu sanar boa parte das minhas dúvidas, mas eu acredito que isso possa ser compartilhado entre várias pessoas que também estão online. Bom, então eu vou passar de novo a palavra para o Rodrigo, porque ele pode responder sobre, acho que como você falou, acho que vale a pena fazer uma revisão com todo mundo, o que é a Convenção Nacional, o que está estipulado no Estatuto que participa, né? Então eu vou passar de volta a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, está com você aí, está no microfone. Voluntários, onde a gente estava com o centenário, então a gente abriu as 30 vagas, e depois, no ano passado, em 2015, no Rio, foi pelos 60 anos do AFS, porque a CN, até antes de 2014, era para membros
titulados, ou seja, presidente de comitê, DR, esses que têm o título para ir à CN, tá? Foi no ano de 2014 que esse cenário começou a mudar um pouquinho. Eu acho que é por isso que confundiu. Então, a questão principal que eu gostaria que nós chegássemos no consenso é essa. É a divisão e o número, porque os 2 anos anteriores da ida à CN foram atípicos. Eu espero ter sanado a dúvida de vocês quanto à ida de voluntários a isso, tá? Que tudo que a Andresa falou também, de cumprir a matriz. Essa matriz nova, ela é válida para 2018, tá? Contando com o que foi feito no ano de 2017. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode complementar aqui, tá bom? Que hoje a gente vai ficar em cima dessa política que eu discuti com vocês. Rodrigo, a Olga quer falar, eu vou colocar ela como organizadora, tá? Olga, está como organizadora e com o microfone aberto. Tá joia, obrigada, Fernanda. Boa noite, pessoal. Então, só para complementar aqui a pergunta complementar o que o Rodrigo estava falando, é que é o seguinte, a gente estava até conversando com a Andresa, conversei com o conselho diretor também, né, que até então, até 2014, né, os voluntários não iam, né, para a CN, e o que a gente vai fazer agora, a partir do ano que vem, a gente até vai ver isso com vocês, algum momento na CN, é que para 2018, a gente converse, chegue com vocês, né, a gente tem um diálogo com vocês na CN, um diálogo aberto, de critérios para levar um voluntário de base no ano que vem. Não necessariamente vão ser 30, tudo vai depender da CN daquele ano, qual vai ser a demanda. Esse ano, por exemplo, vão ter os treinamentos, vai ter um fechamento do TNI, treinamentos para orientadores, o T4 Training. E hoje a gente está aí com a questão do envio e do recebimento, né, que caiu muitos números, enfim. Cada ano tem uma demanda diferente, tá? Esse ano a gente só pôde abrir 19 vagas. Ano que vem não significa que vão ser 30, 19, 10, não sei. Tudo vai depender da demanda, de orçamento, de tudo isso, tá? Mas assim, eu só queria que ficasse claro do entendimento do que é a Convenção Nacional. A Convenção Nacional é um momento que a gente vota, delibera. Por isso que até então só presidente de comitê ia, nem representação ia, porque a representação não vota, né? E agora, né, esse ano, a representação, a partir do ano retrasado, que a representação começou a ir. Tá? Então precisa ter um entendimento do que é a Convenção Nacional em si para que ela serve. Tá? Agora, o CONAV é uma outra história que a gente vai ter, enfim, não vou entrar na questão do CONAV no segundo semestre, tá? Mas, assim, tudo que a gente está fazendo é com base no estatuto, a gente não está ferindo o estatuto, tá? A gente está respaldado no nosso estatuto, que ele é soberano na FS Brasil. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém está falando alguma coisa? Gabriela. Oi, não, a minha pergunta eu acho que foi respondida, e como eu te falei no telefone, Olga, eu acho que isso é cabível, porque nós temos noção dos custos, mas eu acho que para esse ano faltou um pouco mais de diálogo, porque em Campo Grande a gente tinha vários voluntários que tinham interesse em participar da CN e não teriam condições de particularmente. Por isso que eu havia te questionado, mas eu acho que agora já está sanada a pergunta. Sim, não, que bom, Gabi. Mas então, como eu disse, para o ano que vem a gente vai ver com vocês quais os critérios. E acontece que a gente muda, no passado foi um critério, muita gente não se agradou. Aí esse ano foi um critério diferente, muita gente também não se agradou. Aí ano que vem um novo critério, entende? Porque infelizmente não tem como atender todo mundo. Sabe? A gente não tem orçamento para levar
participou da base, uma base de 800 voluntários, 900 voluntários. Entendeu? Não, eu entendo plenamente, mas a questão, o que foi que não agradou, é que a maioria dos comitês são da mesma região, e da região PAN nenhum dos voluntários de base pôde se inscrever. E foi isso que a gente gostaria que pelo menos um tivesse essa oportunidade, entendeu? Entendi. Falando da região como um todo, não apenas do comitê que eu fico, ou um comitê isolado, entendeu? Mas algum da região. Na minha opinião, tinha que ter pelo menos, assim, voluntários de base de todas as regiões presentes. Todos deveriam ter a mesma oportunidade. Entendi. Alguém quer colocar alguma coisa? Oi, Rodrigo, você pode falar aí. Pode retomar aí, se quiser. O Jonathan da PAN tem um comentário, vou abrir o microfone para ele. Jonathan, tá aberto, pode falar. Estão todos me ouvindo? Boa noite. Todo mundo tá te ouvindo, pode falar. Jonathan, não tá dando para te escutar. Gabriela. Marli, você tem uma pergunta? Você mandou aqui pelo chat. Oi, Jonathan, a gente não está te ouvindo. Olga? Oi. O microfone está aberto. Não, eu tô falando que a gente não tá ouvindo o Jonathan, acho que ele tá querendo falar, ele queria fazer uma pergunta, né? Mas eu não tô ouvindo. Ele voltou agora e o microfone dele está fechado. Agora está aberto. Fala, Jonathan, boa noite. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim? Sim. Então, eu vou falar. Bom, o que eu queria fazer era um comentário sobre o que foi dito em relação às inscrições para a CN. Né? O meu comentário ele é relacionado à questão motivacional dos voluntários quando eles presenciam um evento, como uma convenção nacional. Eu acredito que, claro, acho que todos entendem a questão dos recursos financeiros para poder levar os voluntários para a CN. A gente entende que a CN é um momento muito importante para votos, para várias deliberações, só que também eu acredito que deve-se levar em conta a questão motivacional que deixa nos voluntários que participam de uma CN, de uma convenção maior. Eu falo isso por experiência própria. Eu acredito que o nosso comitê aqui em Maracaju, que conseguiu já participar de vários eventos, quando a gente retorna desses eventos, a gente tem um gás muito grande para poder participar dos trabalhos que envolvem o comitê. Né? E às vezes a gente tenta enganjar alguns voluntários novos e eles não têm muita perspectiva. Né? E eles acabam não se envolvendo nas atividades do comitê. A partir do momento que eles conseguem conceber, né, conseguem tocar isso de uma forma mais concreta, que é participar desses eventos grandes, tudo passa a ter uma realidade diferente para eles, sabe? Aí, assim, é claro que a gente entende completamente todas as coisas que foram colocadas, mas eu acho que para as próximas vezes deve-se pensar nesse quesito da motivação. Eu acho muito importante. Olha, a sua resposta, a sua pergunta e o seu comentário é muito válido,
A gente pensou nisso sim, porque afinal o AFS ele é feito dos voluntários, todo mundo sabe disso. Só que o que aconteceu? Esse ano, para o voluntário de base, o nosso foco são os novos treinamentos, os TNIs, e também que nós vamos ter o CONAV. A Olga também com certeza vai complementar esse comentário que eu fiz, mas a gente solidariza com todo mundo. Nós temos uma base voluntária de 800. Então, a gente tem de pesar tudo que a gente pode fazer de melhor para vocês, e nós teremos o CONAV, que é o foco maior da nossa base voluntária no ano de 2017. Mas não que seja punitivo para vocês não irem na CN. A gente leva muito em consideração a vontade de vocês de viajar longe, de fazer, tudo isso é posto na balança. Só que toda nova política gera insegurança na gente. Eu vi que o seu comentário foi bastante elucidador e eu agradeço a tua contribuição, porque isso foi muito importante. Só que eu gostaria que todos vocês vissem a parte do conselho, porque a gente não esqueceu de todos os voluntários em nem um minuto. Só que há algumas medidas que têm que ser tomadas para que a gente possa prevalecer outras. Você entende? Tem mais algum... Não, sim, eu entendo completamente. O meu comentário foi mais como ressaltar essa importância. Sim. Por isso que eu falei para você que ele foi muito importante, certo? Eu acho que vocês têm que comentar, sim, porque isso ajuda a gente a evoluir cada dia mais e fazer coisas melhores para vocês. Tá bom? Exatamente. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu comentário. Foi um prazer falar com você. Ok, prazer também. Alguém mais? Então, gente, essa questão da motivação... Oi. Complementa aí, por favor. Não, eu penso também que essa questão da motivação, a gente muitas vezes fica esperando a motivação vir de eventos. Eu não entendo, porque eu sei, eu já vivi isso, vivo, e sei que eventos motivam, isso é fato. Mas a gente também não pode ter só isso como injeção de ânimo, sabe? A gente também precisa entender o porquê. Sabe? Eu entendo que faz todo sentido, o seu comentário, mas a gente não pode fazer com que só as nossas fontes de motivação sejam, por exemplo, convenções nacionais, CONAVs, eventos assim, sabe? A gente pode ter outras formas de a gente buscar a motivação, sabe, para nosso comitê, para nossa região, Sim. uma vez que a gente eu entendo. Não, eu entendo. Ainda mais eu, como treinador regional e nacional, a gente sabe que a gente precisa buscar que os voluntários se motivem de diversas formas. Só que eu acho que é muito mais desmotivador quando você não abre pelo menos uma possibilidade para voluntário de base, sabe? Acho que o que percorreu bastante nas nossas discussões aqui na nossa região foi que simplesmente abriu só para quem tinha cargo. E aí, assim, se tivesse pelo menos uma vaga para voluntário de base, que fosse distribuído de forma igualitária para todas as regiões, não sei, é algo que eu estou sugerindo, isso pelo menos daria uma abertura para o voluntário dizer assim, olha, pelo menos eu tenho a chance, né, de ir para um evento maior. Né? Mas aí, de repente, a gente tem que dizer para os nossos voluntários de base que nem isso eles podem, sabe? E aí fica, às vezes, quem ali já se motivou como voluntário de base por muito tempo e que esperava uma chance de ir, fica sem ir. Mas eu entendo que é como você disse, às vezes vai desagradar muitas outras pessoas e tudo mais. Mas como eu disse, assim, a gente nunca teve esse problema, sabe, de desagradar ou não, né? Que como eu disse, até 2013 só os titulados iam, porque a CN tem um objetivo, entende? Então, assim, acho que o fato da gente conseguir levar um pouco mais, eu acho que seria interessante, se a gente está querendo dar oportunidade para outros voluntários, sabe? Porque a CN tem o objetivo de só levar os titulados, mas já que a gente pode levar um pouquinho mais, vamos, por que não, né, abrir essa oportunidade? Mas aí a gente quer abrir, mas aí eu não posso ir, eu quero, né? Então aí às vezes é melhor assim, então vamos fechar isso aqui, volta a ser como era antes, só os titulados, né? E também não é isso que a gente quer. Entende? E para lembrar as pessoas
Eu gostaria de lembrar também que a CN sempre contemplou, Jonathan, dessa forma que você falou, Jonathan, tudo bom, querido? Oi, tudo bom? Essa questão de poder distribuir igualitariamente algumas vagas a voluntários de base, por exemplo, o PRVV é uma possibilidade exatamente nisso que você está colocando. É uma possibilidade da região olhar seus voluntários, identificar alguém que é um voluntário de base, que se destacou naquela região, e que a região quer reconhecer, e levá-lo para a Convenção Nacional. Então, a gente não pode também esquecer a figura do PRVV, como justamente, imagino que né, as pessoas que criaram essa premiação, no momento que foi criada, que já tem tanto tempo, foi com essa intenção, de que alguém que fosse um voluntário de destaque, alguém que tivesse um reconhecimento especial da região, pudesse ser levado. Então, eu acho que a região deve sempre lembrar de talvez reservar esse PRV para um voluntário não titulado, que se destacou. É uma forma de reconhecimento que vocês devem voltar a se lembrar dela. Ok, sim. A Thaís de Curitiba tem uma pergunta. Eu vou abrir o microfone dela aqui só um pouquinho. Oi, gente, Thaís de Comitê Curitiba aqui. Eu estranhei um pouco essa política, porque eu já fui para a CN como voluntária de base. E eu acho estranho isso de limitar, de não todos os voluntários poderem participar. Acho justo dar oportunidade para todos. Então, eu vi, achei estranho. Curitiba foi um dos que é possível enviar voluntários de base, mas eu vejo que a gente já é um comitê que faz bastante coisa. Então, a gente já vai conseguir enviar várias pessoas para a CN. Então, acho que seria justo que outros comitês também pudessem participar. Então, assim, várias pessoas já comentaram isso, mas só também reforçando essa questão de, justamente, eu já ter participado de uma CN como voluntária de base, não tinha nenhum cargo, e também depois de ter participado do treinamento de liderança, aquilo que a gente comentou de transformar a liderança de não ocidental, né, que não seja mais ocidental. Então, eu acho que o ideal seria que mais voluntários, como tem muito voluntário que tem vontade de participar de uma CN, que é um lugar que acontecem muitas discussões importantes, eu acho que reconhecer outros voluntários que não voluntários apenas presidentes ou dos cargos específicos possam ir, poder abrir, dar essa chance para todos os voluntários, eu acho que faz mais sentido, porque é uma maneira de incentivar também todo mundo para que justamente várias pessoas tenham interesse em continuar na organização, em ser presidente, em ter um cargo específico. Eu entendo, Thaís, mas como a gente já falou aqui, né, com relação ao objetivo da Convenção Nacional. Né? Então, assim, a gente não tem como levar todo mundo. A gente pode levar alguns. E os alguns que a gente leva, alguns que não vão, ficam insatisfeitos da mesma forma. E como eu falei, você quando foi como voluntária de base, com certeza foi de 2014 para cá, porque até então não ia. Eu cheguei a ver isso, que foi em 2014 que o AFS quis envolver mais os voluntários por questão do centenário, né? E foi a partir de 2014 que abriu, que até então não ia. E foi como a Andresa colocou muito bem, a questão do PRVV, né? Que isso é uma premiação e tal. E da mesma forma, os voluntários de base que vão, eles vão como uma... Não deixa de ser assim, o que você é selecionado, escolhido, é uma espécie de premiação, entende? E o que nós já colocamos, para o ano que vem, os critérios vão ser discutidos com vocês. Sabe, a gente vai discutir os critérios com vocês vão colocar os critérios, a gente vai conversar, vai chegar no denominador comum para ver quais são os critérios do ano que vem. Agora, não necessariamente vão ser 30, 20, 40, 50 vagas, a gente não tem como levar, vão ser 15, 20, 10, não sei. Isso aí a gente vai ver né, mais para frente. Entendeu? Mais alguém? Não comentário. Ah, tá. Eu acho que a Thaís falou tudo, ela resumiu tudo que eu pensava, então eu já não tenho mais nada a acrescentar. A Bia está com a mão levantada. Peraí, gente. Deixa eu... Oi, Bia. Pode falar. Acho que tá... Beatriz, por aí.
Oi, Bia, pode falar. Alô? Bia? Bia, pode falar. Oi, pode falar, Bia. Bom, ela não está falando nada. Mais alguém? Alô, posso falar? Quem é? Geraldo, Ah, oi, Geraldo, pode falar. tudo bem? Não, eu gostei da discussão porque eu acredito que a raiz do problema talvez seja um desconhecimento de boa parte dos voluntários mais novos do que seja realmente a Convenção Nacional. Eu sou de uma época que realmente, nos anos 80 e 90, era no fundo um encontrão. Você quer ir, você paga seu transporte, paga a inscrição e vai. É comum regiões alugarem ônibus, comitês de 15, 20 pessoas, claro, se fosse mais perto. Então, há um histórico antigamente, a convenção também era encontrando no tempo, foram as discussões necessárias, votações, era no fundo um encontrão do Brasil inteiro, numas, porque comitês mais próximos beneficiavam, quem era distante como o Nordeste ou Centro-Oeste, vinha só o presidente e olha lá. Ou aí inverteu e agora realmente. E lembrando que agora é subsidiado, às vezes o voluntário pode não estar entendendo que o custo dessa ida é alto. Então eu acho que talvez a comunicação de entender melhor o que é a Convenção Nacional, hoje, que é o Fórum para Treinamento, o Fórum para Soluções, e hoje é pago pela organização, não antes como cada um se virava e escrevia em lugares bem distantes e de avião, que é um custo alto. Então talvez faltar talvez um pouco foi essa informação anterior de o que significa e por que essa limitação. Especialmente orçamento, que é uma coisa muito cara. Talvez na própria convenção se discuta então um critério para, se puder ir voluntários de base, qual vai ser o critério ano que vem. Pode ser uma discussão quando a própria convenção decidir isso para o ano que vem. Ou se autorizar que o conselho ou o DLO definam os critérios. Se houver verba, claro. Vale lembrar também que, na verdade, qualquer um pode ir, né, pagando para si próprio, né? A questão o subsídio, sim, mas precisa, a prioridade é de A, B e C. Mas, né, a organização paga. Agora, quem quiser ir pagando para si próprio, não tem problema nenhum. Os cônjuges vão pagando, por exemplo. Comum isso, o marido ou a esposa vão pagando por conta própria. Então, eu acho que a questão é muito entender que essa ida é subsidiada, tem que ficar claro para o conjunto de voluntários. É uma atividade cara, e se a pessoa está indo, é porque houve um prêmio, no caso desse ano, é um prêmio a um comitê que teve um trabalho excelente. Pode ser outros critérios, talvez, realmente falar, ficou região sem ninguém, pode ser e tal, mas de repente pode se discutir na própria CN um critério. Lembrando que precisa ter orçamento para isso, claro. Agora quem falou foi o cara do Conselho Fiscal. Ok, só isso para falar. Pode desligar meu microfone. Mais alguém? Gabi, acho que a Gabi está querendo falar alguma coisa. Gabi. Não, como eu já disse, já foram sanadas minhas dúvidas, mas o Arlon, DA da nossa região, ele quer falar. Eu acho que ele não está conseguindo encontrar onde levantar a mão para desmutarem ele. Vocês conseguem? Eu acho que ele tem 3 Gabrielas Lambertes aqui, é porque ele e a Bel estão pelo mesmo link. Isso. Ah, tá, tô vendo. Peraí, tá bom, obrigada, Gabi. De nada. Arlon? Oi. Arlon, pode falar, Arlon. Boa noite. Oi, Alda. Não, na verdade, assim, eu peguei o bonde andando, agora eu consegui chegar pelo... Eu só queria falar assim, eu perdi um pedaço da discussão, então eu não sei se já colocaram, mas é que a documentação que eu fiz alguns dias atrás no grupo, né, que causou um certo alvoroço que eu fiquei
a consciência pode pesar. Eu só quis dizer assim, que eu essa política que vocês estão falando, que foi acabado de... A única coisa que a gente levantou, assim, que eu gostaria só de esclarecer, foi utilizar várias vagas para a CN, para voltar. Essa é a única colocação que eu fiz. Sinceramente, né? Com essa foi colocado as vagas para voluntários de base. Agora, se vai haver novamente vaga para voluntário de base nas próximas CNs, aí é outra discussão, uma discussão à parte, né? Que a gente tem que realmente observar com o Conselho Fiscal, né, toda essa questão. Eu só queria deixar claro, né, se tratou a minha colocação no grupo. Tá joia. Obrigada. Olha, tem duas Beatriz Santos aqui com a mão levantada, eu não sei. Oi? Quer fazer alguma pergunta? Alô? Alguma pergunta? Oi? Oi, tudo bom? Tudo bom, Olga? Tudo bem. Nossa, eu tô de novo. Oi, pode falar, quem é? Oi, oi, oi. Real, hashtag real. Oi, pode falar, demais. Tá, eu fiz a mesma coisa com a Gabriela, passei meu link tanto para o Geraldo quanto para a Tite também. Então, nós três estamos aparecendo com Beatriz Santos aí. Tá? É o seguinte, gente, o que a gente coloca realmente, existem duas coisas que a gente deve entender que são um sinal de que a gente quer a maior representatividade e equilíbrio entre as regiões e os participantes. Uma delas é subsidiar a presença tanto das representações quanto dos comitês. Né? Essa é uma prática que não existia nos anos anteriores, é uma prática que foi acontecendo com o passar dos anos, né? E todos sabem também que quem está no FS há 5, 6 anos, sabe que tinha uma diferença entre a qualificação, ou entre a classificação, é exatamente isso, a classificação do voluntário, tinha voluntário A, B, C, D e F. Né? E o subsídio era maior à medida de que você fosse subindo no alfabeto, ou seja, que você tivesse cargos mais importantes dentro da organização. Quer dizer, essa iniciativa de subsidiar a presença de todos os comitês e todas as representações também é um jeito de inclusão, também é um jeito de garantir que, desde o comitê mais atuante, do maior comitê até o menor comitê, todos os presidentes sejam ouvidos. Né? E esse é um esforço muito grande. E o que eu tenho notado, inclusive participando do design team da CN de Brasília, é que muitas pessoas não enxergam esse investimento que o EFS faz nelas. Muitas confirmam a presença e não se dão o trabalho de cancelar a inscrição ou de cancelar as passagens, né? Tiram o lugar de outro voluntário que poderiam ir ao evento. Então, essa é uma preocupação que a gente deve ter sempre em mente. Então, quando os voluntários mais jovens chegam, ou mais recentes, eles não têm a noção da grandiosidade do que é a gente poder subsidiar a presença dessas lideranças dentro de uma CN. E em termos de motivação, como a Gabi e o Arlon já falaram também, o que acontece? De repente, um CONAV, onde você tem a chance de atuar diretamente com o voluntário de base, trocar experiência, é muito mais construtiva para a experiência do voluntário do que revisar política, do que revisar o estatuto, que é uma obrigação que todos sabem que é inerente aos presidentes de comitês. Né? Então, isso eu acho interessante a gente deixar essa discussão aberta. E o CD está aqui para ouvir, discutir e levantar as melhores maneiras de que todos se sintam representados, mas dentro da nossa viabilidade econômica, porque não tem condição da gente dizer que vai fazer algumas coisas e não ter condições materiais para isso. Né? Eu acho que é uma situação muito mais realista. Né? Nisso, a Olga, a Tite, a Fátima, Rodrigo e eu estamos trabalhando bastante, né,
com o auxílio de conselho fiscal, com o auxílio da ICE, para que isso se realize. É isso. Beijão para todos. Mais alguém? Eu acho que agora não tem mais ninguém com a mão levantada. A Gabriela aqui, o qual delas, tá? Só em relação ao que a Beatriz falou, eu só discordo de uma coisa. Eu acho que os voluntários de base precisam participar dessas discussões, sim. Por quê? Para que não ocorram situações como está acontecendo agora, que a maioria dos voluntários não tem nem noção do que são as políticas do CD, etc. Porém, eu acredito que isso é cargo do voluntário também ir atrás das políticas da instituição a qual ele participa, mas a oportunidade dele participar de um evento na qual são discutidas várias das políticas, eu acho que é de extrema importância, entendeu? Só esse adendo que eu tinha para fazer. Eu discordo nela nesse ponto. Eu acho que é importante, sim, o voluntário de base ter a oportunidade de participar, não com voto, né, mas de conhecer essas questões mais perto. Então, Gabi, deixa eu só explicar melhor, porque na verdade a gente não faz política na CM, tá? Que quem faz a política é o conselho diretor, quem faz e aprova é o conselho diretor. A gente não leva política para a CM para fazer isso ser aprovado. O que a gente tem feito até nos últimos anos é levar, porque política não envolve a base voluntária. O que a gente fez para ser aprovado na CM foi estatuto, né, que aí no caso só quem vota são os presidentes, né? Mas, Gabi, a gente abriu a discussão de estatuto, a gente abriu a discussão, abriu webinar, abrimos vários webinars, mandamos por e-mail, nos colocamos à disposição. Só que o que acontece é que, infelizmente, as pessoas não participam, sabe? Então, assim, é muito difícil. Aí as pessoas só querem participar na CM. Eu sei que lá é mais legal, é mais cool. Mas por que também nos webinars que a gente fez, teve pouquíssimo, o quórum foi assim, mínimo, entende? Então, assim, é um pouco complicado, né? A gente se coloca à disposição, está aqui para tirar dúvida, até mesmo para assim, sugerir, abrimos para a base voluntária, porque qualquer um pode fazer sugestão, né? A aprovação que não, mas não houve interesse, sabe? E, enfim, é uma coisa assim, é muito importante que todos os voluntários estejam a par, né, tenham conhecimento das políticas e do estatuto. A gente mesmo fez uma chamada para alguns voluntários, né, para alguns não, fizemos a chamada para a base voluntária para ajudarem a gente, para ter voluntários ajudando a gente a revisar as políticas. Assim, o retorno foi mínimo, entendeu? Ou seja, a gente quis envolver a base voluntária, mas o retorno foi bem pouco. Entende? E a gente abriu mesmo, olha, a gente quer assim, sugestão de vocês, né, vamos revisar a política, a gente tem que enxugar as políticas e tal. Assim, é complicado, sabe? A gente quer ouvir, quer participação, mas não tem retorno. A Bia está com a mão levantada. É você? Oi, Bia. Bia. Oi. Geraldo Bia. Não, só complementando, acho que aqui também, infelizmente, talvez o fato do Rio ter sido muito mais gente, questão que de repente a divulgação acabou, muitas pessoas com 60 anos, quando se viu as fotos, eram muitas pessoas que foram por conta própria, várias pessoas de várias épocas por conta própria, porque se viu que fotos de uma festa com centenas de pessoas, talvez muito voluntário tenha entendido que todo mundo estava lá subsidiado. Outro teve dezenas de pessoas, antigos voluntários, que estiveram lá por conta própria, pagaram para participar da festa. Eu acho que talvez isso tenha ajudado um pouco a muita gente nova a achar que toda a Convenção Nacional é uma festona, como foi a festa para esses 60 anos, onde estavam os participantes da Convenção Nacional, convidados, e várias pessoas que foram, nos anos 80, 90, 2000, e outras décadas, foram por conta própria pagando. Esse pessoal não foi subsidiado, mas apareceram nas fotos dezenas de voluntários, ex-voluntários, que foram por conta própria. Talvez para muita gente tenha ficado uma impressão errônea de que a convenção todo mundo estava lá subsidiado.
Olga, a Fátima Burim queria falar. Deixa também. eu só abrir para a Fátima antes de abrir. Peraí, Fátima. Abrir rápido, porque eu vou... Oi, Fátima. Oi. Oi. Oi, tá ouvindo? Oi, pode falar, Fátima. Então, eu só queria dizer o seguinte, as pessoas, eu acho assim, que tem bastante gente e tá difícil de entender a diferença de CN, CONAV, etc. e tal. Então, eu pergunto o seguinte, o que é a CR? A CR é a reunião das diretorias da região. A CN é a reunião das diretorias, aliás, dos líderes, dos titulados, dos estatutários, da nacional, né, do Brasil. Então, eu acho que, assim, a gente precisa entender certas coisas, que onde tem 900 voluntários, é completamente impossível fazer um trabalho, fazer um trabalho de seleção entre 900 voluntários e tem que ter algum critério. Agora, o que eu queria deixar aqui realmente é o seguinte, eu penso, é um pensamento meu, Fátima, como membro do CD, porque eu fico, assim, bastante triste quando eu tenho consciência do quanto a gente rala, a gente trabalha, a gente discute, a gente gasta horas e horas para fazer uma coisa legal, para fazer uma coisa boa. Aí a gente tem a impressão de que, por exemplo, a gente pensa assim, não, hoje nós vamos escolher a região tal para a gente prejudicar, ou vamos escolher a diretoria tal para a gente prejudicar. E não é assim. Eu gostaria que todos os voluntários entendessem que tudo que nós fazemos é pensando no melhor de todos os 900 voluntários que trabalham pela organização. E uma outra coisa, uma outra reflexão que eu gostaria de deixar é o seguinte, eu penso assim, se os voluntários de base, todos os 900 voluntários, participassem mais das atividades, eu tenho certeza que teria menos discussão dessa forma que está tendo, menos desentendimentos, menos desgosto, menos, sabe, muita coisa ruim. Eu sou testemunha viva disso, que a gente faz chamadas e chamadas e chamadas para os voluntários participar, e sempre 1, 2, 3. Agora, é incrível. Eu lembro que o Diogo fez uma chamada, voluntários, para participar de um trabalho que a gente foi fazer no CD o ano passado. 3 voluntários se candidataram. 3 voluntários, são 900. Eu não consigo entender um negócio desse, sabe? São 900 voluntários, 3 voluntários se candidataram. Então, eu penso assim, sabe? Eu tenho direito de reclamar, eu tenho direito de ficar insatisfeita, mas quando eu participo de tudo o que eu posso participar e procuro saber tudo o que eu preciso saber, aí sim eu tenho direito de sei. Mas a minha reflexão o meu pedido de reflexão é esse. Que os voluntários pensem bem nisso. Quando forem convocados, por favor, vamos participar. Porque a ONG é de todos nós, a organização é de todos nós. Não é só do CD, só da SI, só do Conselho Fiscal, etc. Ou só dos DRs, enfim. A organização é de todos nós, a responsabilidade de todos nós. Então, vamos participar. E eu acho também que tem pessoas que estão confundindo as políticas que vão entrar em vigor o ano que vem com os critérios que foram usados agora para a escolha das voluntárias de base. Então, eu quero dizer o seguinte, que as políticas vão entrar em vigor em 2018. Esse ano, não foram as políticas que decidiram essa seleção, digamos assim. Desculpe, mas eu estou triste, estou muito triste. Talvez eu tenha me excedido, peço perdão. Obrigada, Fátima. Deixa eu ver para a Gabi. Oi, Gabi. Gabi. Oi. Em primeiro lugar, bom, eu acho que eu já não tenho mais nada para falar, eu falei bastante hoje. Só em relação ao que a Fátima falou,
eu concordo plenamente essa falta de engajamento dos voluntários de base, porque lá no nosso comitê, pelo menos toda vez que tem alguma coisa, a gente chama, pede para se envolver, e realmente é muito difícil conseguir com que mais de um participe, e eu acho que isso é um ponto que a gente podia tentar discutir todos juntos em uma CN, não sei se ainda desse ano, que já deve estar com todo o planejamento pronto, mas numa próxima oportunidade talvez, para ver uma maneira de conseguir envolver um maior número de voluntários. Em relação aos webinars, eu particularmente gosto muito, já participei de alguns, dos que eu não participei, é por falta de tempo realmente, uma relação de horários, mas eu acho que a única coisa é que nós temos que procurar uma outra maneira de tentar engajar mais voluntários. Hoje eu não sei como, mas eu acho que é uma coisa que a gente poderia tentar sentar e discutir. Ok, Gabi. Tem duas Gabis aqui. Tá, acho que é a Bia agora. Vou terminar, tá, gente? Porque já são 9h06. Oi, Bia. Oi, alguém aqui quer falar, Bia? Eu acho que não, né? Mais alguém, gente? Bia estava com Parabenizar os presentes, que a conversa foi muito produtiva, foi madura. E queria aproveitar para avisar que amanhã haverá reunião do Conselho Fiscal aqui no Rio de Janeiro, já estou no Rio. E se alguém tiver alguma coisa que queira saber antes ou depois, pode nos contatar a mim ou ao Cláudio, Tereza, ok? E boa noite a todos e parabéns pela reunião, acho que foi bem esclarecedora. Como eu disse antes, eu acho também um pouco o fato do pessoal ter visto muita coisa da festa de 50 anos, que foi dentro da convenção, em paralelo, pode ter levado muito vontade de base a achar que tudo festa e pandemia as pessoas. Eu não tenho verba para isso. Quem foi por conta própria, inclusive pagou para ir no jantar. Então isso talvez tenha sido uma coisa que ajuda a muitas pessoas de base olharem e acharem que é apenas festa ou que foi tudo pago pela gente. Mas parabéns a todos e qualquer coisa que precisar do Conselho Fiscal é só nos contatarem, ok? Um abraço. Muito obrigada. Rodrigo, fala aí, pode fechar. Não, eu queria dizer boa noite e falar para vocês que foi um prazer estar aqui. Eu espero estar com vocês mais vezes para a gente ter essa discussão sadia. E tenho certeza que nós somos uma organização agregadora e a gente vai chegar num denominador comum, onde a gente aumenta mais a participação não só na CN, mas em todos os outros eventos que vierem. Boa noite a todos. Se vocês tiverem dúvida, todo o conselho está à disposição através dos e-mails, que vocês veem no informativo. Obrigado, Olga, por ter conseguido chegar. Obrigado, Fernanda, pela ajuda. Andresa, pela participação. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo. Beijão. Tchau, tchau.